Comportamentos de alerta, as famosas red flags. Vem comigo nesse vídeo que juntos a gente aprende melhor, tá bom? A primeira opção é palavras diferentes de ações, tá? Então, a pessoa apresenta inconsistência entre o que ela diz e o que ela realmente faz, tá? Segunda red flag é o teste de limites, ok? Essa pessoa ignora limites que foram claramente estabelecidos. Ou não só claramente estabelecidos, mas assim, limites de respeito que normalmente é de conhecimento comum. E aí essa pessoa, ela normaliza um comportamento, tirar o limite de uma pessoa, né? E faz parecer que é normal. Tem maneiras muito sutis que isso acontece. A terceira opção é a invalidação. Minimiza ou desconsidera os sentimentos da outra pessoa, tá? Não só os sentimentos da outra pessoa, ela invalida coisas suas. Algumas vezes coisas bem óbvias. Eu sei falar inglês. E aí a pessoa diz: mas os Estados Unidos inteiro falam inglês. Entendeu? Claro que existem mais pessoas que falam inglês, mas de maneira muito sutil ele invalida ali essa habilidade sua, né? A falta de responsabilização. Não assume os próprios erros, nem demonstra autorreflexão. Não só não assume os próprios erros, como não erra, não foi um erro. Então, de formas muito sutis, a pessoa acaba fazendo vários erros, cometendo vários erros, assumindo várias coisas diferentes e no final não demonstra autorreflexão. Ela não tem ali um pensamento crítico sobre a própria atitude do erro. Ela só faz essa autorreflexão, essas críticas, quando ela se sente que está fazendo algo incrível, né? Algo incrível. E geralmente não é algo simples. Eu consegui fazer um ovo incrível. Eu consegui fazer algo muito complexo. Isso que eu fiz foi super complexo, ou faz parecer super complexo, né? A opção 5 é o gaslighting. Distorce fatos ou faz você duvidar da sua própria memória dos acontecimentos. Tem uma tática muito sutil de gaslighting que é assim. É uma mistura, né? A falta de responsabilização com o gaslighting. Então, ele erra, ele não assume o erro, não pede desculpas e deixa o tempo passar. Passa meses, passa 3 dias. E aí tenta abordar o assunto de uma forma bem sutil, como que a versão que você lembra é a versão errada, né? Tenta ali alterar ali pouquinho. Tem as red flags muito óbvias, tem as pessoas que vão fazer isso muito obviamente, e tem as pessoas que vão fazer isso de forma muito sutil, muito sutil. Você tem que prestar bastante atenção. Além de ser muito sutil, várias vezes. Então acontece ali durante o dia várias vezes. E é bem sutil, você tem que estar prestando atenção. A sexta opção é a aproximação e o afastamento.
que se chama push-pull. Alterna momentos de carinho e proximidade com distanciamento e retirada emocional. Então, em um dia você está muito próximo dessa pessoa, você tem muita intimidade com essa pessoa, falam coisas absurdas uns para os outros, né? Tem uma intimidade ali, uma sensação de intimidade muito grande em pouco tempo. E algumas vezes, em alguns dias, dependendo da crise dessa pessoa, né, a crise desse tipo de pessoa, vai parecer que vocês não têm intimidade nenhuma. É tipo como se você não tivesse mais liberdade para falar mais nada, entendeu? Dependendo do momento da crise que a pessoa tá, você não consegue mais ter uma proximidade ali, você não consegue mais conversar sobre um assunto íntimo, talvez que não seja do gosto da pessoa, e não parece que você tem mais aquela intimidade com aquela pessoa. Parece que aquela situação que você passa durante todos os dias, ou aqueles assuntos que você conversa todos os dias, parece que de repente não tem mais opção, assim, parece que não tem mais espaço ali na sua vida. A opção 7 é a empatia vazia. Diz entender sua dor, mas não muda comportamentos que causam. Esse daqui é muito importante, tá? A empatia vazia, ela tá ali misturada com a aproximação, né? Com a intimidade. Então, na empatia vazia, a pessoa vai discursar muito bonito. Vai dizer, nossa, eu entendo, eu passei por isso, teve essa fase da minha vida que eu tinha que viver assim, 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 assim. E aí explica e você consegue se identificar extremamente com aquela pessoa, você faz aquela conexão, você pensa, nossa, essa pessoa me entende. Mas aí ela toma atitudes, faz coisas como que nunca existiu essa empatia, entendeu? Como se ela não reconhecesse aquela história, né? Literalmente você se sente assim, sem chão, né? Você pensa assim, poxa, mas a gente conversou, a gente se entendeu, eu pensei que ela sabia o que eu tava passando, e mesmo assim ela tomou a atitude de uma pessoa que não entende a minha posição, né? Diz entender a sua dor, mas não muda o comportamento ou não ajusta o comportamento para ter uma empatia real. A opção número 8 é a love bombing, que é o excesso de atenção, elogios e intensidade para criar a dependência emocional. Muito elogio, você é incrível, nossa, o que você fez foi ótimo, eu gostei muito da sua atitude, etc, né? Manda mensagem o tempo todo, faz aquele checklist de empatia vazia. Oi, tudo bem, bom dia, boa tarde, não sei o que. É um excesso de amor, um excesso de atenção que ele não tem a intenção de manter. É ali um processo, quando você tem uma reciprocidade, quando você faz essa recíproca com a pessoa, nossa, aí começa a elogiar a pessoa também, começa a mandar mensagem, etc. E a pessoa some. A pessoa não tem mais empatia por você, né? Nunca teve, inclusive. Controle disfarçado de preocupação. Monitora, aconselha e imita as suas ações sob a justificativa de estar cuidando de você. Então, eu não acho que isso é bom para você. Eu não acho que ser independente, eu não acho que ir trabalhar, enfim,
são opções boas para você. Eu não acho que isso é uma opção boa para você. Eu acho que a melhor opção para você é essa. O respeito de verdade, né? Uma pessoa que tá preocupada com você de verdade, uma pessoa que te ama de verdade, ela vai sempre levar em conta os seus sentimentos. Se você disser assim, eu não me sinto bem fazendo isso, eu estou preocupada com a opção X. E aí a pessoa vai e fala, não, mas isso daí não é válido, isso para você não serve. Aí é uma red flag, tá? É um controle disfarçado de preocupação. A 10ª opção é a indisponibilidade emocional, tá? Ela evita a intimidade emocional e minimiza suas necessidades de conexão. Então, se você... Geralmente, quando você passa pela love bombing, pela empatia vazia e pela aproximação e afastamento, o push-pull, geralmente... Depois dessas fases, você já tá ali um pouco dependente, você já tá ali, como é que se diz? Você tá sendo recíproca, né? Você tá sendo recíproca a essas atitudes, né? E aí ele age com indisponibilidade emocional, né? Minimiza as suas necessidades de conversa, né? Até porque numa conversa real, se ele gastar tempo para prestar atenção em você e vocês conversarem, tudo mais, ele vai ser cobrado, ele vai ter que ter alguma atitude. E daí, para que ele não tenha nenhuma atitude, ele faz a indisponibilidade emocional. A 11ª é o afeto condicional. Carinho, atenção e gentileza aparecem apenas quando você se comporta como a pessoa deseja, ou quando a pessoa tem planos ali para aquele dia. Então, não é uma coisa assim a longo prazo. A pessoa vai precisar de você daqui a um mês e ela vai começar a te tratar bem por um mês. O afeto condicional é uma coisa mais imediata, assim, né? Você sente ali a diferença na hora. Você chega para a pessoa, né? Você se aproxima da pessoa e a pessoa tá com a indisponibilidade emocional, né? Você já sente ali aquele afastamento, né? Você já sente ali que aquela intimidade não existe mais. E aí, pouco tempo depois, em alguns minutos, pouco tempo depois, aparece o afeto condicional. Então, de repente, a pessoa começou a agir de maneira mais carinhosa, a te dar mais atenção. De repente, ela começou a ter a disponibilidade emocional que você queria. E aí é o afeto condicional, tá? Não é assim. O afeto condicional, ele não dura. Por exemplo, uma pessoa apaixonada, ela vai fazer ali aquele disponibilidade emocional, vai estar enchendo a pessoa de elogio, enfim. Durante muito tempo, né? Uns 3 meses, 1 ano. E o afeto condicional desse tipo de pessoa é muito rápido, você sente a diferença assim no comportamento da pessoa muito rápido. Por exemplo, um ótimo exemplo num grupo de amigos, quando você tá ali num grupo de amigos, né, e aquela pessoa te cortou, aquela pessoa te ignorou, aquela pessoa não sei, fez ali uma patotinha ali com as outras pessoas. E de repente, se você estiver prestando atenção, muita atenção ali no que está acontecendo, de repente aquela pessoa começou a ficar mais gentil, né? Começou a ter mais carinho ali, te deu atenção, primeiro te dá atenção. Ah, sério? E aí depois fica, né? Do nada, ela começa a te dar um carinho condicional. Ok?
E aí agora a gente vai para a última opção. E a última opção aqui desse quadrinho, né, que a gente tá revendo junto, que eu gosto de ver essas coisas agora, eu quero ver essas coisas agora compartilhando com vocês, né? Não quero mais estudar essas coisas sozinhas. A última opção é a vitimização. Está sempre se colocando como incompreendida, injustiçada ou azarada, transferindo a responsabilidade para fatores externos. Ai, como assim a vitimização? Eu não gosto muito dessa cláusula da vitimização, porque há uma diferença entre uma pessoa que se coloca como vítima toda vez e uma pessoa que se coloca como vítima que não tem condições, é baixa renda, não tem dinheiro, não tem família, é uma pessoa pobre, uma pessoa que não tem estudo. Eu acho que aí é a verdadeira vítima, a pessoa que passou por abuso, por ingenuidade. A vitimização tem uma diferença porque, assim, a pessoa tem recurso, a pessoa tem emprego, a pessoa tem família, os familiares dão presentes, comparecem. Se você pede ajuda para os familiares ajudam. Eu não sei se para você chegar nesse patamar dos familiares, você precisa ter uma vida inteira sendo a vítima. Mas assim, tem uma diferença ali da vitimização para uma pessoa que é pobre, que é vítima mesmo da situação. Por exemplo, um homossexual que sempre leva preconceito, apanha na rua. Eu acho que essa pessoa é vítima. Porque a pessoa esse gay tá sempre se colocando como vítima, ele tá sempre sendo... Cara, você tem que parar pra pensar, talvez sim, porque a sociedade não aceita gays, entendeu? Mesmo que o gay seja rico, mesmo que tenha muito dinheiro, que tenha uma família que apoia ele, no geral, ele vai sair na rua com a maquiagem, vai correr o risco de apanhar. Então, essa daí é uma pessoa, uma vítima. Se for para uma sala de aula, não é matematicamente louco pensar que 40 alunos vão apoiar esse gay, né? Agora, a vitimização que a gente está falando aqui como red flag é uma pessoa que tem emprego, tem carro, tem família, tem casa, entendeu? Sai da própria casa dele, vai pra casa da mãe, vai pra casa do pai, vai pra casa da avó, do avô, né? Ganha crédito, tem uma mãe presente, entendeu? Tem muitos colegas no trabalho, tem, né? Ali, situações na vida da pessoa que ela consegue sair do ponto A para o ponto B e sempre está se colocando como vítima. Por exemplo, a pessoa é casada, tem apoio dos familiares, a pessoa tem família grande pelo Brasil todo, né? E ainda assim já é maior de idade, não tem filhos, entendeu? Tá sem filho, não cria ninguém e tá sempre a vítima. Aí eu desconfio. Aqui, pra mim, é esse ponto da vitimização. Então você tem que observar. Mas você tem emprego? Eu tenho emprego. Você recebe quanto? Salário mínimo? Pô, tem certeza que tá muito ruim assim pra você, entendeu? Transferindo a responsabilidade para fatores externos. Então, eu não recebo mais porque meu patrão não quer. Um exemplo muito bom, No trabalho,
A pessoa tá trabalhando, né, ali naquele âmbito de trabalho. E no off, né, no off, a pessoa fala assim: eu não quero trabalhar, eu não aguento mais trabalhar, ai que saco o trabalho, nossa, que trabalho ruim. Isso é uma clara vitimização de red flag, porque é um trabalho, entendeu? É uma situação onde você ganha um valor em troca, a não ser que você esteja num trabalho insalubre. E aí não é a vitimização da red flag. Se for um trabalho insalubre, aí tudo bem, pode reclamar, você é uma vítima do trabalho insalubre. Mas geralmente a pessoa tem um emprego tranquilo, a pessoa tem uma família que apoia, que dá tudo que a pessoa quer. Se a pessoa ligar e falar, olha, eu preciso de, sei lá, um sapato, a pessoa fala, ah, beleza, vai lá, compra um sapato. Aí eu desconfio muito da vitimização, ok? Então é isso, galera. Até a próxima e um beijo.